Bem-vindos ao Euronews. Noite da Amazónia à Sibéria, os alarmes sobre as consequências da deflorestação soam mais alto que nunca. Vamos falar do aumento radical da devastação da floresta amazónica e do aumento sem paralelo dos incêndios na Sibéria. Na Venezuela vivem-se dias de revolta com as novas sanções que Washington implementou. São exemplos únicos da memória da humanidade, mas os conflitos na faixa de Gaza ameaçam destruir um património milenar. A deflorestação intensiva da Amazónia domina o debate político no Brasil. Especialistas apontam uma devastação sem precedentes, praticamente o triplo da área em relação ao ano anterior. Jair Bolsonaro contradiz este cenário e afirma que os números divulgados não estão corretos. Em junho, as notícias sobre a Amazónia não eram boas. Um mês depois, ficaram ainda piores. Em um ano, até julho, a devastação da maior floresta tropical do mundo em território brasileiro aumentou 258%. Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam que no mês passado a desflorestação na região amazónica subiu para valores recordes ao atingir os 2.255 km², uma área equivalente a 225.500 campos de futebol. O crescimento ao longo do ano foi contínuo e continuou a subir mesmo depois de Jair Bolsonaro ter despedido o presidente do Instituto, que deu a conhecer o aumento significativo da perda de floresta já registado em junho. O presidente brasileiro é favorável a uma maior flexibilidade das leis ambientais e ao desenvolvimento económico da Amazónia em detrimento das reservas indígenas. O executivo brasileiro chegou mesmo a negar o aumento da desflorestação. Mas nem com um presidente interino nomeado pelo governo, os números da exploração insustentável da floresta amazónica dão sinal de abrandamento. A área ardida na Sibéria equivale já ao tamanho da Estónia, 45.000 km². Ao terreno chegaram as primeiras brigadas terrestres de especialistas e a investigação à origem do incêndio revela as primeiras conclusões. Há suspeita de mão criminosa nos incêndios da Sibéria. A informação é do Ministério Público Russo. Na região de Irkutsk, uma das mais afetadas, o Procurador-Geral diz que identificou ignições destinadas a esconder o abate ilegal de árvores. As autoridades dizem que o número de incêndios ativos e de área ardida atingiu valores sem precedentes. No início do mês, o fogo tinha devastado uma área equivalente à Bélgica, aumentou 50% numa semana e equivale agora à área da Estónia, quase metade de Portugal continental. A Greenpeace lançou um alerta para as consequências ambientais destes incêndios. A temperatura na Sibéria subiu 2,5 graus. O volume de emissões de CO2 equivale agora ao emitido por 36 milhões de carros num ano. Na última semana, o presidente russo enviou militares para a região. O combate ao incêndio faz-se sobretudo com aviões e helicópteros, mas nos últimos dias estão a ser largadas no terreno brigadas de especialistas para ajudar ao combate. O programa Copérnicos da União Europeia para a Observação da Terra simulou uma viagem pela faixa de 2.000 km que está a ser afetada pelos incêndios. A água está a desaparecer em várias zonas do globo. 17 países, sobretudo no Médio Oriente e no Norte de África, estão a usar todos os anos mais de 80% das reservas de água disponíveis, segundo um estudo do Instituto Mundial dos Recursos. A Euronews falou com um dos autores desse relatório.
Os países onde o rácio entre volume de água utilizado e o total de água existente é muito elevado, ou seja, mais de 80%, são a casa de 1/4 da população mundial e ficam sobretudo em África e no Médio Oriente. São regiões em elevado risco de seca, segundo o Instituto Mundial dos Recursos, num estudo publicado agora. Quase todo o Médio Oriente está na lista dos países com situação mais grave. Países europeus como Portugal, Espanha, Grécia ou Itália estão no segundo grupo. Já no grupo com melhor situação encontramos o Brasil, o Canadá, mas também países africanos ricos em água, como Moçambique. Entre as causas para esta situação está a cada vez maior urbanização e desenvolvimento socioeconómico, o que transformou os hábitos de consumo e fez aumentar a procura de água. Por outro lado, por culpa das mudanças climáticas, a frequência das chuvas é agora mais instável. Os governos e as populações podem ajudar a mudar a situação, segundo um dos autores deste estudo, sobretudo através de melhores práticas agrícolas e reduzindo o consumo de produtos como a carne, muito ávidos em água. Por cada quilo de carne de vaca são gastos mais de 15.000 litros de água. As culturas de regadio representam 70% do uso de água e há muito terreno que pode ser recuperado aí. Aumentar a eficiência na agricultura seria um primeiro passo lógico. O segundo passo é investir em estruturas verdes e estruturas cinzentas. Estruturas cinzentas são as feitas pelo homem. Reservatórios, barragens, estações de tratamento de águas residuais, canalizações ou as torneiras nas nossas casas. Estruturas verdes são as naturais. Podemos pensar, por exemplo, no restauro das áreas úmidas e das florestas ou no melhor uso das águas subterrâneas. Rutger Hofstad dá a cidade do Cabo como exemplo de boa gestão da crise. No ano passado, a cidade sul-africana esteve em risco de ter um dia zero, ou seja, em que a água deixaria de correr, mas as boas práticas evitaram o pior. O regime de Nicolás Maduro diz-se indignado contra as novas sanções aplicadas pelos Estados Unidos, que juntaram a Venezuela a uma lista de países-alvo de que fazem parte Cuba, Irão, Síria e Coreia do Norte. A Venezuela reagiu com revolta às novas sanções impostas por Washington, que bloqueiam todos os ativos da Venezuela no país. As novas restrições representam também um novo patamar na pressão para que o presidente venezuelano Nicolás Maduro renuncie. Esta ferramenta é raramente usada pelos Estados Unidos. Foi usada com moderação nos últimos 50 anos. Mas o regime de Maduro agora junta-se ao clube exclusivo de países como Cuba, Irão, Síria e Coreia do Norte, sujeitos a esta forma de sanções. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela fala num jogo de interesses económicos. Sabemos que isto é tudo por causa do petróleo. Todos sabemos que é por causa das riquezas da Venezuela. Sr. Donald Trump, concentre-se na sua campanha eleitoral. Concentre-se nas consequências do seu discurso do ódio supremacista e racista. O líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, tem o apoio dos Estados Unidos. Declarou-se presidente em janeiro deste ano, acusando Maduro de corrupção e de ter arruinado a economia venezuelana. Na faixa de Gaza há vestígios de 5 milénios de história que estão em risco depois de décadas de conflito, pilhagens e tráfico. Especialistas e colecionadores privados tentam recuperar o que não foi destruído e proteger os vários locais que são património da humanidade. A faixa de Gaza reúne alguns dos vestígios mais impressionantes da história da humanidade. Desde a Idade do Bronze até aos períodos grego, persa e romano, aos califados islâmicos e aos impérios otomano e britânico. Mas as memórias de grande parte dessa história estão em risco. O património é uma das principais vítimas da guerra. Os especialistas tentam salvar o que não foi totalmente destruído. Este local é importante para a história de Gaza porque reflete o período cristão. Mas há outros sítios em Gaza que refletem o período romano, o período grego e o período persa. O mosteiro de Santo Hilário foi o primeiro mosteiro da Palestina construído no século IV. As equipas trabalham para recuperar os danos causados por décadas de conflito e negligência.
Walid Al-Akkad tem uma das 5 coleções privadas registadas na faixa de Gaza. Cerca de 10 mil artefactos e objetos de valor histórico, segundo o Ministério do Turismo e Antiguidades. Começou a procurar artefactos em 1975. Transformou a casa no museu arqueológico e agora recebe visitas de estudo. Comprei algumas antiguidades a pessoas que as colecionam. Este museu foi criado através do esforço pessoal e à custa do pão dos meus filhos. O Ministério do Turismo tem um inventário com todas as coleções particulares. Najla Abulaya construiu o Museu Privado de Al-Qarara. Fomos ao Ministério do Turismo e Antiguidades e eles deram-nos um documento que comprova que possuímos estas coleções e que temos o direito a preservá-las e acrescentá-las ao acervo, mas não podemos vendê-las. Os palestinianos dizem que o isolamento dificulta as escavações. As pilhagens e o tráfico são outro grande problema para quem protege e recupera o património histórico de Gaza. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.